Boa noite a todas, todos e todes. Eu sou a Ana Laura Prates, apresentadora do Ouvindo Vozes. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos encaracolados, castanho claro. Estou usando uma camisa amarela e um pingente. Uso óculos e atrás de mim eu tenho uma estante de livros e um vaso de flores. Esse é o Ouvindo Vozes, esse programa que busca escutar as vozes que ora murmuram e ora vociferam na cidade dos discursos. A gente está sempre aqui na TV GGN, 2 segundas-feiras por mês, às 21 horas ao vivo. Eu, como sempre, peço para vocês curtirem, compartilharem, quem puder assinar o canal, porque afinal a imprensa e a mídia independentes, como o próprio nome já diz, são independentes, portanto, só dependem do nosso apoio. Quem não puder assistir o programa ao vivo, também está convidado a nos acompanhar pelo Spotify, ele fica gravado também no nosso canal, mas no Spotify você pode escutar como um podcast. Hoje nós vamos tratar de um tema extremamente relevante, muito delicado, muito complexo, muito atual, eu diria até urgente, que é o tema do suicídio. É um tema de difícil abordagem, porque ele envolve questões de saúde pública, questões de saúde mental, questões sociais, e o nosso convidado é um colega muito querido, um colega muito atuante, que tem uma clínica bastante extensa e com muita experiência, é o Marcelo Veras, que é psicanalista, é da Associação Mundial de Psicanálise e psiquiatra, coordenador do PSIL, que é o Programa de Saúde Mental e Bem-Estar da Universidade Federal da Bahia. O Marcelo também é escritor de outros livros, além desse, sobre o qual nós vamos falar hoje, A Loucura Entre Nós, Selfie, Logo Existo, que é muito interessante, Ruídos e Silêncios da Vida Confinada, e além disso, ele não falou na sua mini bio, mas ele também é fotógrafo, é, e é autor dessa pequena joia aqui, chamada A Morte de Si, que agora ele está lançando pela Cult Editora, e que é um livro realmente assim extraordinário. Eu espero que ele possa falar um pouco, que você possa falar um pouco com a gente sobre ele, né, Marcelo? Seja muito bem-vindo, muito obrigada por ter aceito o meu convite. O Marcelo está no Canadá, então a gente tem aí uma questão de fuso horário também, a disponibilidade dele de estar aqui com a gente, eu agradeço muito. E eu queria, bom, começar te perguntando um pouco, o que é que te fez, assim, escolher nesse momento, né, falar sobre esse tema? Se você me permite, eu queria ler uma frase só, né, que você tem várias passagens assim incríveis nesse livro, mas uma dos últimos parágrafos, né, do livro, tem uma frase que você diz algo que eu achei tão importante, assim, que é a seguinte: o que faz com que a psicanálise tenha algo a dizer sobre o suicídio é o fato de ela ter guardado a capacidade de se espantar, de estar aberta ao novo que cada caso, um a um, nos ensina. Eu achei isso, assim, muito importante, né, nesses tempos, assim, de generalizações, essa capacidade e essa abertura para o espanto. Talvez isso seja um ponto interessante para a gente começar. Vamos lá, me conta o que te Vou fez trabalhar esse tema. Não esquece de fazer sua autodescrição. fazer agora. Olá, né? Muito contente de estar aqui, né? A Ana Laura me convidou.
Eu estava me lembrando, Ana Laura, que nós nos conhecemos pessoalmente num 2 de fevereiro, num veleiro em Salvador, antes do fim do mundo, que foi um pouquinho antes da pandemia, né? Exatamente, um pouco antes do fim do mundo, foi isso mesmo. Um pouco antes do fim do mundo, encontramos, passamos um dia juntos ali, velejando. Não tínhamos planejado, né? Foi por acaso. E foi ótimo, foi muito bom com Mas amigos. a gente já trocava bastante figurinha. Já se conhecia, tanto que A gente não estava, era antes do fim do mundo, mas a gente já vivia no século XXI. já vivia virtual. Muito bem, meu nome então é Marcelo Veras, né? Como é que eu estou aqui? Deixa eu ver. Tem uma parede branca, meio escura aqui atrás de mim, sem nada, não tem nada muito lindo, não. Eu sou uma pessoa branca, como bom filho de cearense, eu tenho uma cabeça grande, meia chata, tanto que meu apelido na infância era Cabeção. Tenho óculos, estou usando uma camisa azul com umas florezinhas assim pequenas, esparsas, né? Não são muito, não é muito florida, mas tem umas pequenas flores para trazer alguma coisa assim para o, né, para o branco da parede e do azul claro da minha camisa. Muito bem. Sim, a gente pode começar falando do espanto. Porque, na verdade, é como eu concluo, é a última frase desse livro, né? A Morte de Espanto, Uhum. onde eu digo, de uma maneira dramática, mas a gente tem que ser meio dramático às vezes, eu concluo dizendo assim: o dia que eu deixar de me espantar e de aprender com os meus pacientes, eu abandono a psicanálise. Uhum. A psicanálise, para mim, é o grande saber, aliás, né, como o próprio Freud, Lacan também, nos ensinaram, né, a psicanálise ela prima exatamente por essa capacidade de espanto e do novo, quer dizer, o saber está do lado do paciente, é ele que vai me ensinar. Então foi um pouco assim que eu já vinha há alguns anos pensando em escrever esse livro. Tinha mais de 10 anos, mas eu não encontrava as boas palavras. Por quê? Porque é um tema delicado, mas eu acho que a psicanálise ela tem um modo de abordar esse tema, pelo menos o meu livro tem um modo de abordar esse tema, que não passa tanto também pelo lado do bem e da vida como valor supremo. A vida é importantíssima, e é claro que vamos tentar o máximo possível reconciliar as pessoas com a vida. Mas sabemos que, em algumas condições, a opção pela morte é uma opção ética, né? Uma decisão ética e que, às vezes, tem que ser respeitada, né? Então, fica mais problemático a gente pensar a questão do suicídio quando a gente deixa um pouco de lado, por exemplo, o crivo religioso de pensar a vida, né? Eu costumo dizer que às vezes as pessoas acham que nós psicanalistas, né, Ana Laura, somos também religiosos. Eu Uhum. sei que a gente tem nossas paróquias, mas o que faz com que nós não sejamos talvez uma religião é exatamente o fato de que toda religião, de uma certa maneira, o centro da religião, das religiões, é um saber sobre a morte. Todas elas, né? É dar um saber a esse enigma da vida e da morte, da existência. E a psicanálise não tem saber nenhum sobre isso, né? Freud ele vai dizer que a morte ela é o Verdrang, ela é um recalque absoluto, ou seja, não há possibilidade. Podemos falar do morrer, mas, por exemplo, nós temos, como nós não somos seres meramente da natureza, nós somos atravessados pela linguagem, nós somos seres que podem conjugar verbos no futuro, mesmo ali onde não estamos mais vivos. Então, de uma certa maneira, de uma posição de sujeito falante, né, nós somos eternos, no sentido de que nos falta a finitude, e é isso que me fez pensar um pouco como escrever isso das boas maneiras. E essas palavras foram chegando. Elas me chegaram por algumas pessoas, como talvez Ana Cristina César, né? Que me mostrou Virginia Woolf, me mostra algo, e vários outros. Né? Sobretudo,
de alguns pacientes. Eu tenho mais de 30 anos de consultório, então é claro que eu já tive perdas, já tive pacientes que se mataram, tive pacientes que me procuraram porque queriam se matar e que estão vivos até hoje, né, muito bem, e eles me ensinaram muito. Então, foi um pouco a partir dessa experiência que eu fiz um curso para a revista Cult, e que deu até um certo sucesso, me surpreendi. A gente tinha pensado em 30 vagas, tivemos que fechar em quase 200, porque não tinha mais como fazer o curso, né, que senão ficava muito grande. E aí, pouco tempo depois, a Daisy Bregantini, que é, né, a editora, né, da Cult, me procurou falando: olha, a gente queria transformar isso num livro, esse curso que você deu. Eu acho que foi o cutucão que eu precisava para sedimentar as coisas no papel. E foi aí que eu Uhum, comecei, né? Eu comecei a juntar um pouco tudo, e deu esse livro, que é meio que dividido em 4, 5 partes, né? Onde eu, talvez o que costura o livro inteiro seja o título que não aparece no título, que seria o seguinte: o suicídio tal como eu lido na prática. Não, o suicídio tal como lido na prática. Mas a grande questão é se esse verbo é lidar ou ler, uhum, né? O suicídio como lido na prática, e depois de algum tempo pensando, eu pendi mais para o verbo ler, ou seja, a partir da proposta de que todo suicida tem sua carta, escrita ou não, num papel, mas mesmo aqueles que têm uma decisão firme de se matar, é interessante esse trabalho de tentar ali na radicalidade do ato de algumas pessoas, de alguns suicidas, encontrar essa carta, encontrar esse texto. É aquilo que eu chamo um pouco do cruzamento que os árabes falam tanto, né, entre o azar, que é o acaso, e o maktub, estava escrito. uhum. Quando irrompe no seio familiar um suicídio, por exemplo, é pura perplexidade, né? E talvez o trabalho do analista seja tentar buscar esses passos do estava escrito do maktub, né, que estavam ali já presentes, às vezes como cartas, né, eu cito várias aqui, às vezes com um simples gesto, como uma paciente minha que eu sabia que um dia ela ia tentar um suicídio, já tinha tentado antes, mas era uma artista plástica bem legal e que me deu a última vez que eu a vi, ela me deu um quadro de presente, que era uma gatinha, o nome da gatinha era Maria Jasmine, e ela me deu aquele quadro. 2 semanas depois, ela se mata, e foi preciso um tempo para eu entender que ela tinha me dado uma carta. Hum, Que aquele quadro que eu tenho até hoje, no meu consultório, era uma carta, né, que ela tinha passado para mim. Então, cuida da minha gatinha que eu tô sartando. uhum. Marcelo, essa questão do endereçamento realmente talvez seja uma das questões mais importantes assim que você sublinha aí ao longo do seu livro, né? Porque, vamos dizer assim, o senso comum e, aliás, respaldado, né, por um certo viés científico, que a gente pode até também depois relativizar, dialetizar e até talvez criticar um pouco nesse momento, já que nós estamos também nesse debate, né, da questão da relação da psicanálise com a ciência, não é de hoje, mas agora veio à tona, né, é, você bate muito, né, assim, nessa tecla que eu acho que é fundamental, de se colocar contra essa ideia de que a maior parte dos suicídios, 90 e tantos por cento, seriam provocados por transtornos mentais, né? Uhum. Que é uma afirmação, assim, né, da ABP, né? Da psiquiatria que representa, digamos assim, o establishment, né, da psiquiatria atual, e que de alguma maneira patologiza assim o ato suicida. E acho que um dos pontos mais importantes do seu trabalho é justamente essa despatologização, né? E eu acho que ela passa justamente por essa ideia que você colocou agora, assim, de que tem um endereçamento aí, portanto, tem uma mensagem que de alguma maneira diz da nossa condição humana, né?
mais além de uma certa reserva, digamos assim, de transtornados, né, como se e que é uma maneira também da gente se proteger um pouco, eu acho, assim, né, assim: "Ah, não, isso é coisa de quem sofre de transtorno mental", né. Exatamente. O, o, com o DSM-5, que é a última classificação, né, americana, já está aí meio Uhum. passando DSM-5R, é impossível não ter algum transtorno. Ah, sim. O DSM ele não aumentou nem sequer em páginas, aumentou em peso, quase meio quilo a mais de classificações do que o precedente, né? E que virou um best-seller, ou seja, um livro como o DSM-5 que foi feito para ser para alguns psiquiatras, se tornou um campeão de vendas, ou seja, a população passou a consumir aquilo avidamente, né? Tomando como uma verdade, por quê? Porque como nós estamos vivendo, atravessando uma era onde há um certo, você sabe disso muito bem, um certo fracasso das grandes identificações universais do Claro, pai, do patriarcado, que eu acho ótimo também que isso claro. acabe, não está aí a questão, mas a questão é que isso deu também uma certa febre de nominalismo. Ou seja, eu preciso então encontrar eu mesmo a minha autodeterminação. Onde mais a gente vai perceber isso no momento atual, no vivo da coisa, obviamente, é na questão dos gêneros, que alguns criticam muito a psicanálise como sendo binarista. Eu sempre digo, é porque vocês não leram bem, eu digo isso para Eu também sempre digo. você ficou no primeiro Lacan, não viu todo o passo da pluralização dos nomes do pai, a Exatamente. formação do binarismo é ao contrário, em um outro sexo que nunca vai ser completado. Então, mas tirando tudo isso, essa questão da nomeação, às vezes eu respeito muito porque eu vejo que é o último bastião que pode segurar alguém. Então, já que Uhum. tem aí agora esse inferno de tantos transtornos, você sabe disso, né? Os colegas sabem disso. Já chegam pessoas pré-diagnosticadas pelo Google, né? Olha, eu tenho isso, eu descobri que finalmente eu tenho a TDAH, eu A descobri questão do que eu autismo agora, né, Marcelo, que tá uma verdadeira autismo. febre, todo mundo descobre que tem autismo, tá no espectro autista, tal, né. É aquilo que eu falo. Você pega as crianças, botam ela com 300 canais de televisão, com 1.000 telas para elas verem, depois bota essa criança sentada numa sala de aula, ela não dá conta daquilo. E aí, quando ela não dá conta daquilo, vão dizer, olha, seu filho não está conseguindo ficar parado, ele é hiperativo. E quando ele rejeita aquilo tudo, ele está no espectro autista. É. No fundo, eu insisto muito aqueles que insistem. Aliás, eu fiz um post uma vez e eu tive umas críticas bem puxadas do pessoal que falava, não, o TDAH existe mesmo. Aí eu falo, a questão não está se o TDAH existe mesmo ou não. A Claro. questão é saber se ele é um sintoma ou se ele é uma doença. E para mim ele é Isso, um exato. sintoma do mundo, que vai incidir, né, eu falo muito disso no quarto capítulo, nessa estatística inquietante de que, atualmente, contrariamente a todas as demais estatísticas, né, com relação ao suicídio, a mortalidade por suicídio entre jovens de 10 a 19 anos explodiu no mundo inteiro. Ela aumentou numa velocidade muito maior e é preciso entender um pouco a lógica do porquê esses jovens estão se matando, né? O que Uhum. faz com que pessoas que eu consigo entender o suicídio de Godard, que foi uma morte assistida, 90 e tantos Claro. anos, viveu a vida inteira, não queria, né? Não queria ter uma morte com sofrimento. Eu entendo isso perfeitamente. O nosso colega também, o Nestor Brausten, que você inclusive Nestor Brownstein, que tem uma cita carta, trechos é uma das cartas mais bonitas de suicídio que eu já li, maravilhosos. é a carta do Nestor, né? Mas nós estamos falando de jovens, de 10 Sim. anos, 11 anos de idade. Eu tive uma mãe que me procurou porque o filho, com 10 anos, tinha pulado do 20º andar do prédio. Né? Ou seja, são situações que mostram que algo da percepção do futuro tá sendo eliminada. E me parece que essa hiperconectividade ela elide um pouco o futuro. Não chega a ser uma melancolia, como o Sérgio Coté, que é um dos psicanalistas que eu Aham. mais gosto de dizer, que a melancolia é a foraclusão do futuro, né? Quando o futuro ele não existe no espaço simbólico. Mas eu não acredito que seja esse o problema dos jovens. Eu vejo muito mais como uma urgência em antecipar o futuro.
Então, mal uma menina, às vezes, tem o namorado, rompe, ela já tenta se matar. Né? Tudo muito rápido, a velocidade das redes sociais, com a introdução de significantes que não tinham, não tem jeito, Ana Laura. Quando a gente vai chegando a uma certa idade, é impossível fazer uma live sem falar, na minha época era assim. Não tem como, não vou escapar disso. Mas na minha época de juventude, não existia palavras que hoje em dia são cruciais para pensar a clínica dos adolescentes, como deletar. Né? Deletar Exato. é completamente diferente de você apagar, que fica a rasura ali. Isso. Deletar significa uma foraclusão do passado daquele texto, por exemplo, né? Se a gente pensa no Word. Pelo Cancelar. menos no WhatsApp fica ali, sua mensagem foi apagada. E A você gente sabe que pode na clínica, fazer meme. não sei se você sabe com certeza disso, que dá muito mais problema quando um marido ou uma mulher apaga uma mensagem. Então, claro, então, porque fica rasura, justamente. O que foi que ele não quis que, né? Exatamente. Saber disso na clínica. Mas, e outra palavra é o cancelamento. Ou seja, É. o cancelamento é uma certa tirania da moral, né, de uma moral excessiva que simplesmente esmaga a subjetividade, e o cancelamento provoca suicídios, como um pouco antigamente os japoneses falavam, suicídios pela honra mesmo. A pessoa se sente ali absolutamente aniquilada na sua imagem narcísica. Eu cito o caso de uma menina de seus 14, 15 anos que se mata, e nesse livro a polícia americana foi fazer ali uma pesquisa, né? E descobriu no computador dela que 15 minutos ou 20 minutos antes, ela tinha recebido uma mensagem, entre outras que ela vinha recebendo: você não serve para nada, o mundo ficará muito melhor sem você, você é inútil, todos odiamos você. E ela se mata efetivamente, né? Ou seja, há um modo de atacar hoje o outro, né, que faz com que aquilo que eu falo assim, antes, existem os famosos valentões que vão, sei lá, vão manter porrada aí na rua, nas festas, são os porradeiros, como a gente fala, mas o pior são os corajosos do dedo. Num clique você pode aniquilar a vida de uma pessoa. Então, num like Exato. ou dislike, né, você pode destruir alguém. Então, Uhum. o projeto que você citou, que é o PSIL, né, que é o Programa de Saúde Mental da Universidade Federal, aqui da Bahia, que eu considero um dos melhores programas não gosto muito da palavra prevenção, mas ela é incontornável, prevenção do suicídio, de jovens universitários. Eu considero uma das mais bem-sucedidas experiências no Brasil. Em 4 anos, temos mais de 12 mil acolhimentos de uma população de 60 mil pessoas, que é a Universidade Federal da Bahia. Tivemos apenas um suicídio, que é uma estatística raríssima quando a gente olha os programas de prevenção ao suicídio das universidades. E o que a gente faz? A gente simplesmente percebe a importância de introduzir um S2, um outro significante, que faz com que o sujeito saia da urgência do S1, a urgência de ter que fazer algo. A gente Do mandamento, né? dá um tempo, a gente fala. Por isso que a gente nunca se despede de alguém que pensa em se matar, dizendo: tá bom, então, me liga. Não pode ser assim. Você tem que dizer: amanhã eu vou te ligar a tal hora, né? Quando é que você me liga, eu vou estar acompanhando. Porque ele precisa entender que há uma captonagem temporal ali. Ele Claro. vai ficar só no puro S1. Essa oferta de S2 que o psicanalista, nos consultórios, em programas como o PSIL, ele vai tentar fazer. Seria um pouco assim. Não, é muito interessante como os programas aqui conversam, né? A gente recebeu aqui o Bruno Manso, que é um especialista do Núcleo de Estudos da Violência da USP, quando houve aqueles ataques às escolas, né? E a gente falou bastante sobre essa questão da violência nas escolas e a violência às escolas, né? Porque também tem outros tipos de violência. Por exemplo, no Rio de Janeiro, na mesma semana que tinha havido aquele ataque, na mesma semana, a polícia tinha invadido escolas ali das comunidades, né? E isso também é violência, né? E aí, assim, a gente conversou muito sobre quanto isso é um sintoma desses tempos, assim, do tipo de laço social. E eu acho que as crianças e jovens, eles estão
em várias pontas, né, manifestando um pouco uma certa crise, talvez, do que o que a gente em psicanálise chama de discurso universitário, né, Marcelo, que foi o discurso do predominante de poder, né, da modernidade, vamos dizer assim, né, e com essa aposta na educação, com essa aposta, né, que eu acho que vem estando em crise com essas mudanças todas, inteligência artificial, hiperconectividade, né? Então é curioso mesmo como os jovens estão muito vulneráveis. E eu gostei muito disso que você falou, assim, do um certo curto-circuito em relação à questão do futuro, né? É uma antecipação, quer dizer, no fundo, talvez a gente não esteja mais falando da depressão, né? Que era vamos dizer assim, o chamado transtorno, né? Ou para nós o sintoma, vamos dizer assim, mais comum, né? Mas não é à toa que tem tanta gente ansiosa agora, né? Que é essa patologia do futuro mesmo, né? Essa coisa da antecipação. E que a gente sabe que os jovens têm menos, talvez, recursos mesmo para lidar com isso, né? Agora, eu queria fazer uma ponte com uma outra noção que você forja aqui, né? Que você meio que inventa, né? Eu achei muito bem-vinda, assim, essa ideia dos necrossuicídios, né? Que você empresta aí do Mambembe, né? Essa noção de necropolítica, que é outra questão que a gente também já conversou bastante aqui no Ouvindo Vozes. E aí, assim, mas o Mambembe, ele fala desses corpos matáveis por outros, né? Que a gente está assistindo, inclusive aí ao vivo e a cores agora, né? Mas assim, eu achei importante você trazer isso, inclusive mostrando as estatísticas, né? Por exemplo, o quanto homens negros se suicidam mais do que brancos, né? A gente está falando agora do aumento das estatísticas, né? De tentativas de suicídio e, infelizmente, né? Suicídios realmente efetivados, embora você tenha também feito um comentário muito importante, né, sobre a apresentação de paciente do Henrique Lohan, né, e que ele falava do não fulano suicidou, como Ele assim, pensou, mesmo quem ele sobreviveu exato. suicidou, né? Quer dizer, ele fez o ato, né? Independente de ter sobrevivido ou não, o ato suicida foi efetivado. E fala um pouco para a gente, né, sobre essa noção que você tomou aí de empréstimo, e eu achei muito interessante como você desenvolveu essa ideia, assim. É um neologismo, mas também a necropolítica é um neologismo, mas não tem Claro, o sim, sim, sim. cacete do Achille Mbembe, mas o que eu quis trazer com isso é que, principalmente na Universidade Federal da Bahia, isso começa bem na era Lula, quer dizer, a partir do ano 2000, mais ou menos, né? Começa a mudar radicalmente o tecido social da própria universidade, que era uma universidade pública federal para brancos ricos. Eu fui da Universidade Federal da Bahia e fui estudante de medicina, deviam ter 3, 4 negros no curso de medicina inteiro, né? Só tinha brancos. E olha que eu estou falando disso em Salvador, que é uma das maiores cidades negras no mundo fora da África, né? Então, a gente começou a perceber como é forte ainda a questão da pressão sobre a segregação e Uhum, como esse outro segregador leva, às vezes, uma pessoa a querer sair de cena, por não suportar. hum, Isso vai acontecer com a população trans, isso vai acontecer com jovens negros da periferia, que é aquilo que eu falei, se as estatísticas mostram que os adolescentes e os jovens de 10 a 19 anos estão se matando muito mais, mas entre os negros é ainda muito mais mesmo. Não estou dizendo bala perdida, não. Estou falando suicídio pela falta de perspectiva, por não suportar, né, a falta de um futuro real que está ali. E isso me faz pensar que jovens indígenas também, né, Marcelo? Eu mas li um livro muito interessante eu sobre sei que o isso existe. suicídio. Não, É, que uhum, é enorme, principalmente, né, nos últimos anos,
Mas o que a gente percebe assim no bojo disso? É que todo mundo, inclusive até está curioso, porque nós estamos aqui num quadro amarelo, né? E o Setembro Amarelo, eu faço uma certa crítica ao Setembro Amarelo. Ah, sim. Uma das críticas é que é o mês que mais se suicida no ano, então alguma coisa deu ruim ali, né? Se estatisticamente aumenta. Mas o que acontece é que a ideologia que está por trás do Setembro Amarelo é salvar o suicida. Mas, para mim, se a gente fosse falar realmente de Setembro Amarelo, a gente tinha que falar por que os estados ultraliberais abandonam os velhos à míngua, por que não há perspectiva. Ou seja, vamos falar de suicídio? Então vamos falar das causas que o próprio Estado poderia garantir a vida de alguém. A gente sabe que no Chile, quando deram um arroz muito grande, que os aposentados não tinham grana nem para comprar os remédios, houve um aumento significativo de suicídios por falta de perspectiva de vida. Eu estou aqui no Canadá, que tem uma situação curiosíssima. O Canadá é um dos programas, onde tem talvez o programa mais desenvolvido de suicídio assistido no mundo. Bacana. E eu acho que teve toda uma questão por trás dessa situação do Canadá. Mas alguma coisa tem que estar errada aqui no Canadá, porque em 2022, 3% de todas as mortes no Canadá foram por suicídio assistido. Uhum. Ou seja, e aí alguns críticos, né, dizem que há uma facilitação muito grande do suicídio assistido. Os protocolos para o suicídio assistido aqui, eles são muito acessíveis, muito fáceis, e que um jornalista se deu ao trabalho de entrevistar pessoas que estavam no programa, e ele ouviu histórias assim, olha, não, eu decidi, eu quero me matar mesmo, eu estou desempregado há 3 anos, eu não tenho mais pensão do Estado. Ou Uhum. seja, é uma decisão dele? Ou ele só capitulou à falta, né, de um A Estado? gente tem que tomar cuidado para cair também, não cair numa coisa de que a vida que vale seja a vida produtiva só, né? Mas é o grande É, problema do necrosuicídio. O exato. necrosuicídio, para mim, é muito conectado com o liberalismo, que tira completamente o apoio, né, ainda mais no Brasil, que é tão necessário as políticas de integração, né? E aí, essa constatação é cotidiana, Ana. A gente vê isso no nosso trabalho na Universidade Federal. Isso que você falou do Setembro Amarelo, né? Ser um mês que acaba tendo esse efeito paradoxal, né? De que parece que aumenta. Teve uma pergunta interessante, até coloquei no destaque aqui, eu vou Ah, ler não cheguei a ler. porque. Eu vou até ler em voz alta, porque depois vai para o Spotify, as pessoas não podem ler. A pessoa fala assim, né, que você pergunta se você acredita que a imprensa deve manter o protocolo ao abordar o suicídio ou mantê-lo, ainda que a sociedade tente quebrar o tabu sobre falar abertamente. Você fala de manter um certo pudor no seu livro, né? Essa questão dos Com protocolos, a gente está suicídio aqui, sem inclusive a gente está aqui no GGN e tudo, acho que é importante a gente tocar nesse ponto, né? Perfeito. Esse ponto é fundamental, inclusive, a Associação de Psiquiatria Brasileira ela é extremamente reacionária até atualmente, né? Ela está completamente tomada até por um certo bolsonarismo inquietante, militante, inclusive, e Uhum. reverter a Lei 10.216, né, que foi a lei que reconfigurou um pouco a saúde mental no Brasil. Tem gente até com projetos de cancelar isso. Ora, o que a gente vai perceber, então, que essa associação psiquiátrica, uma vez, teve um psicanalista na frente, que Hum, foi João Alberto Vasconcelos, que foi pela primeira vez que um psicanalista assumiu a APB. Né? Ele é de Recife, e foi ele que, meio na direção dele, que forjou um pouco um código de passar para a imprensa um pouco o modo de lidar com a questão da morte. Né? Não uhum. somente agora no suicídio, mas a gente vê, por exemplo, a gente não pode pegar um jovem que entra com uma arma e mata estudantes, estampar a foto dele, dizer o modo como ele fez, mostrar a mensagem dele na internet, dizendo que ia matar todo mundo. Uhum. E o que eu acho curioso é que algum efeito está tendo que a gente já percebe um certo véu do pudor ali.
né? Ou seja, nós vamos perceber também que nós vivemos numa cultura da hiperexposição, né? O Uhum. meu livro, né, um livro que eu escrevi que é Selfie, Logo Existo, é É. para mostrar que o que configura hoje em dia a existência das pessoas é ela aparecer no selfie. Eu tenho uma paciente que fez uma viagem na Europa de muitos países, tipo CVV, essas companhias de turismo, e economizou, tal, foi fazer a viagem e quebrou o smartphone dela, ela voltou frustradíssima, não pôde fazer uma selfie. Aí ela sofria muito, porque ela dizia, com a maior pureza da mulher, é como se eu não tivesse viajado, né? Olha. Então, a questão da representação é muito grande e há essa questão do atravessamento da imagem, que Hum. alguns jovens, aí sim, a gente tem que falar em passagem ao ato, atravessam essas telas que nós estamos falando aqui, fazem um atravessamento e vão ou se matar ou matar alguém, né? Uhum. Qual Uhum. o papel? Isso que eu digo, o primeiro exercício que um psicanalista tem que fazer quando ele vai abordar a questão do suicídio é o exercício da humildade, é de reconhecer a própria castração, né? Um analista que não reconhece a própria castração não vai poder fazer nada para o outro, ou seja, reconhecer que nós podemos ir até um ponto, mas que se o sujeito quiser determinadamente se matar, ele vai morrer, ele vai se matar, né? Eu já tive situações que a pessoa chegou na minha frente e disse: olha, eu vim aqui, mas eu vou sair daqui, vou ali, vou pular e vou me matar. Eu não ia prender essa pessoa, disse: olha, se você quiser se matar, você vai se matar. Mas se você quiser voltar na terça-feira que vem, a gente continua conversando. E eu tive situações assim que a pessoa hoje em dia abandonou a ideia de se matar. Eu cito alguns casos, né? E nesse livro eu cito vários casos de pacientes meus. Agora, Marcelo, você falou uma coisa sobre, até você citou a Ana Cristina César, é, tem alguma coisa ali muito curiosa, né? Mas que eu acho que não é um caso único, mas acho que é um caso paradigmático, assim. É um momento bonito também do seu livro, assim, que você fala da questão da questão de gênero aí associada também, né, ao suicídio. Tem uma pergunta interessante aqui também sobre o suicídio em outros momentos, né? Eu entendi assim, outros momentos históricos, assim. Você até trabalha com dois autores, né, que fizeram a história do suicídio, né? Que eu acho que é uma coisa importante também, porque como tem a história da morte no Ocidente, do Felipe Ariès, quer dizer, a gente sabe que a morte também ela é historizada, né? Somos seres de linguagem, né? Então, a nossa morte não é natural, né? A nossa morte também é atravessada pela linguagem. Não tem morte natural, vamos dizer assim, né? No ser humano. É, mas só retomando um pouquinho o que eu estava falando da Ana Cristina, César, essa grande poeta que se suicidou, e que até hoje, né, tem uma obra incrível, assim, nos deixou, né, de herança essa obra incrível. Eu sou absolutamente apaixonada pela Ana Cristina, e eu participei agora há pouco tempo de uma banca, de uma pessoa do Rio, inclusive, que fez uma tese sobre a Ana Cristina e falava do suicídio também, inclusive ela ficou muito em dúvida, eu participei da qualificação, se ela tocava nisso, não tocava, e a gente né, incentivamos a falar abertamente sobre isso, porque é algo público, né, quer dizer, todo mundo sabe que a Ana, né, se suicidou e tal. Agora, você fala dessa relação da mulher, né, você retoma essa ideia da psicanálise, né, da mulher ter essa dupla parceria aí, né, a parceria com o amor e com a solidão. E a Ana é uma coisa tão curiosa, porque através da escrita dela, parece que ela consegue cernir justamente alguma coisa dessa parceria da mulher com a solidão. Isso é uma coisa que a gente debateu muito nesse trabalho, assim. É, mas é curioso, assim, parece que não foi suficiente para ela, mas ao mesmo tempo, assim, é incrível o efeito que ela tem, que a obra dela tem em outras mulheres, né? Eu posso falar por mim. Eu tenho certeza que a obra da Ana me ajudou na minha passagem da adolescência para a juventude, assim, a sobreviver, inclusive, assim, na minha relação com a minha própria solidão. E eu não, essa solidão que a gente fala dessa solidão, né, existencial, não a solidão de estar com alguém, não estar com alguém, enfim, estar namorando, mas essa solidão
que é mais próxima das mulheres mesmo, assim, pelo menos na nossa cultura, né? E isso é uma coisa muito interessante, assim, intrigante mesmo, assim, como ela consegue fazer da obra dela algo, né, que ajuda outras mulheres. Eu não sou a única que testemunha isso, assim, do quanto a obra da Ana facilitou as coisas para nós, assim, porque alguém tinha dito o que a gente queria dizer. E não foi suficiente para ela mesma, né, vamos dizer assim, desistir, né, dessa decisão do suicídio. Claro que a gente nunca vai, não somos analistas dela, embora ela fizesse análise, né, mas eu acho isso tão intrigante, assim, você pensou nisso já? Sobre essa coisa paradoxal, assim? O capítulo 3 do livro é todo dedicado às cartas. Isso, é. E, no fundo, Ana Cristina César deixou cartas também. Sim, Cartas, sim, e eu acho que você tocou agora, do que até eu não falei em outras lives, outros momentos que eu falei sobre o livro, no ponto que eu acho que é nuclear da psicanálise. Né? Que ponto é esse? Né? É que com Lacan a gente sabe que a gente pode adentrar, sobretudo o sujeito feminino, mas homens também podem, obviamente, num deserto que está entre o real e o imaginário sendo simbólico, que é aquilo que é chamado de S de abarrado, ou seja, é caminhar por uma zona onde a gente não pode se apoiar muito nas palavras no sentido comum. E algumas, principalmente mulheres, que têm uma questão com o feminino que já não passa tanto pelo sentido comum das coisas, se extraviam nesse universo, né? Mas sabem dali extrair coisas muito interessantes. Uma que não morreu, mas que disse, numa das últimas entrevistas da vida dela, que ela escrevia porque é o que mantinha ela viva, era Clarice Lispector, que caminhava no mundo da falta de sentido ali, né? Não eram as palavras comuns que interessavam a Clarice. Aí eu vou então citar, já que você trouxe, posso dá tempo de eu ler um trechinho do livro? claro. Então vamos lá. É grande, mas esse texto, se você quiser ver, está na página 162. Na clínica, devemos ouvir os conselhos de Circe a Odisseu. Nós, como psicanalistas, né? Tape os ouvidos de seus marinheiros com cera. Mas, se você quiser ouvir o canto da sereia, lembre-se de estar firmemente amarrado ao mastro. O psicanalista é aquele que oferece uma escuta à sereia, mas pode trazê-la de volta ao mastro da linguagem e não deixar que ela se extravie, né, por fora disso. A minha questão com Ana Cristina, com Virgínia, com várias outras, né, autores, né, tem um momento que eu faço, né, você deve ter visto, eu cito Mayakovsky, eu vou citando Uhum, alguns, uma lista absolutamente afetiva, porque a lista é grande demais, mas claro. onde eu coloco sempre a mesma pergunta em todos os casos. Até que ponto a escrita não foi suficiente para manter aquela pessoa em vida, ou, ao contrário, graças à escrita, ela durou tanto. Virginia Woolf se matou aos 59 anos. Você não pode dizer. E olha que a Virginia Woolf com esquizofrenia, com vozes, né, alucinava vozes. Né? Não é fácil conviver com vozes, né, tomando com o outro ali permanente. Mas ela foi, até eu coloco aqui, né, a carta de suicídio, né, da Virginia, e talvez a pessoa que mais possa, na minha opinião, eu li muita coisa da Ana Cristina, mas talvez quem mais tenha me ensinado um pouco da morte de Ana Cristina César foi o grande amigo dela, também já falecido, que é o Caio Fernando Abreu. Uhum, eu concordo. E Caio Uhum, Fernando Abreu, eu vou ler aqui um parágrafo só, que eu acho que é muito uhum, interessante. Que, na verdade, ele escreveu um texto após a morte de Ana Cristina, chamada Por Aquelas Escadas Subiu Feito uma Diva, onde ele conta um pouco, né, a relação dele com Ana Cristina. E eu tenho dois trechos, né, desse texto muito bonito do Caio, que eu coloco no livro. As cartas ficaram insuficientes. Vieram os interurbanos. Ela usando a Rede Globo no Rio, onde trabalhava, eu a Brasiliense, em São Paulo.
À noite, quando começou a longa crise, outros telefonemas em desespero. Me sinto emparedada, repetia sempre. Um pouco por ela, mudei para o Rio, para o Hotel Santa Teresa, no alto do morro. A crise continuava. Certa vez, no apartamento de nossa amiga astróloga Graça Medeiros, segurei-a na janela à beira de saltar. Quase bati nela. Noutra, segurei-a tentando jogar-se na frente dos automóveis da Gávea, e ela quase me bateu. Não, nunca fomos amantes, nossas praias eram outras, obviamente, se é que me entendem. Mas durante quase um ano, ela forjou suicídios cotidianos, ao mesmo tempo sinceros e fraudulentos. Né? Em outubro, vim a Porto Alegre para lançar meu livro Triângulo das Águas e muito influenciado por ela. Ao entardecer de um começo de novembro, nossa amiga Maria Cláudia Jorge ligou do Rio dizendo exatamente assim: Caio, a Ana conseguiu. E bastou isso, né? Surpresa nenhuma. Há um ano ela jogava aquele xadrez bergmaníaco com a morte. Então, Uhum. eu digo que a nossa clínica, com aquele paciente que pensa em se matar, ela é uma clínica que lembra muito a relação entre o cavaleiro e a morte no sétimo selo de Bergman. A questão é que nunca sabemos em qual lado nós, analistas, estamos. Se nós somos a morte ou se nós somos o cavaleiro, nesse Uhum. bergmaníaco, né? Então, não é tão fácil alcançar isso, e, mais uma vez, eu repito, é preciso baixar muitas pretensões, até mesmo porque eu não conheço nenhum neurótico ou psicótico, ou o que quer que seja, que não tenha pensado na própria morte. Claro. Não tem como, né? Quem não tem aquela tia que falava assim, o dia que eu estiver morta no caixão, vocês vão ver. Ou seja, essa projeção para o futuro. Agora, Uhum. há artistas que fizeram isso de uma maneira belíssima. Quem talvez para mim tenha sido muito importante, porque foi exatamente, você vai se lembrar, são músicas que nós cantávamos, Ana Laura, e cantamos até hoje, como se no carnaval a gente canta essas músicas, ou no São João, né? E são músicas, né, muito, muito tristes de um baiano, que é Assis Valente, né? Uhum. Que escreveu Brasil Pandeiro, que os novos baianos imortalizaram. Né? Olha que música mais triste. E a gente canta isso alegre, né, rindo. Né? Já faz tempo que eu pedi, mas o meu Papai Noel não vem. Com certeza já morreu, ou então felicidade é brinquedo que não tem. Né? Surgiu numa noite triste a música Boas Festas, que é uma outra música que ele compõe, quando ele viu num hotel que ele estava no Rio de Janeiro, já falido, sem grana, uma foto de uma menina com um sapatinho esperando o presente de Papai Noel. Uhum. E aí ele escreve assim: anoiteceu, o sino gemeu, e a gente ficou feliz a rezar. Papai Noel, vê se você tem a felicidade para você me dar. Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Só que nós não somos todos filhos de Papai Noel, não é? Numa noite de fogueira, enviei a São João o meu sonho de criança num formato de balão. Mas o vento da mentira derrubou sem piedade o balão de meu destino na cruel realidade. Cai, cai, balão, cai, cai, balão. Ou seja, eram cartas que estavam sendo escritas aí. Né? Eram cartas que dão um testemunho de pessoas que têm uma certa desconexão com a vida, né? Mas que fazem um esforço para tentar colocar ali as palavras ainda, né? Uhum. Não fazer o curto-circuito das palavras, né? Então é preciso saber ouvir. A nossa clínica é tentar ouvir isso. É interessante, Marcelo, uma coisa que me chamou a atenção quando você estava lendo o trecho da crônica do Caio Aí, Fernando Abreu sobre a Ana, tem uma hora que ele fala, ela estava emparedada, ou ela disse que ela se ela sentia disse, emparedada. Ela mesma disse que ela se sentia emparedada, que é exatamente o lugar da Antígona, né? Emparedada.
Eu cito até Antígona, que é verdade. Então, e você cita Antígona, e toda a questão, toda a questão não, porque a Antígona traz muitas questões, mas uma das questões interessantíssimas, né, da Antígona, justamente é em relação a essa questão, né, que se esse suicídio dela, né, a Antígona é uma das tragédias, né, ali da trilogia tebana, né, Édipo Rei, Antígona e aí a terceira, quando, né, ele já Colonna. houve a Édipo em Colonna, quando ele está vagando, né, depois enfim, da descoberta, né, da história toda, mas o debate sobre se ela, afinal de contas, se aquilo é um suicídio ou é um assassinato, né, porque na verdade ela já está emparedada, né, e Uhum. aí ela toma para si simplesmente o ato, né, e a ponto, né, de Lacan dizer que vamos dizer, a posição ética da Antígona é similar à do psicanalista, né, em relação a essa questão do ato, enfim. Não é esse o ponto aqui, mas eu achei curioso essa questão que fica mesmo assim, né, por tudo que você está falando, assim, como é difícil a gente pensar num suicídio puro, né, um suicídio sem levar em conta o lugar desse sujeito, né, no laço social, assim. Não Eu, apenas a questão do diagnóstico, né, que eu acho que normalmente se reduz à questão do diagnóstico, né, e não é só isso que está em jogo, né. eu insisto, eu não sou contra o medicamento quando ele tem ali uma ação que pode ser importante. Claro, claro. Mas eu tenho, por exemplo, situações com uma paciente que eu acompanhei durante muitos anos, após uma tentativa de suicídio extremamente grave, ela Hum, pulou se não me engano, do quarto ou quinto andar da casa dela, não morreu por muito pouco, ficou internada há muito tempo. Mas a gente ouve muito isso das pessoas que tentaram suicídio. É algo assim, olha, vem na minha cabeça. Eu não pensava, não houve uma fabulação. Ela estava tranquila, tinha alguns problemas com o trabalho, aí ela estava triste, então ela tomou um remédio, aí o psiquiatra passou um segundo. Ela estava tomando 6 medicações antidepressivas e ela fazia esse rapto suicidário, porque a gente tem que lembrar que o antidepressivo, ele desinibe. Então, às vezes, isso. pode ter uma certa inibição ali. Foi o que aconteceu quando, por exemplo, na Inglaterra, se preconizou para crianças de até 10 anos, por exemplo, medicação antidepressiva, nos casos mais graves, e houve um boom de suicídios de criança a partir disso. Né? Uhum. Ou seja, mas há essa questão do suicídio que eu acho muito interessante é que, em muitos casos, a gente vai escutá-los depois, né, os que sobreviveram. Eu fui médico de UTI, então eu acompanhei alguns suicidas, né, na minha época, ainda que eu era intensivista, que é da ordem de um je ne pense pas, eu não penso. Então, Hum. entre o ser e o pensar, há uma recusa ao pensar. Não quero saber. Tchum. E dá o rapto suicidário, né? Que é aquele de não, je ne pense pas, eu não penso nisso, né? E vai imediatamente passar ao ato. A gente percebe isso. O que a gente vai ver nas situações em que nós temos acompanhado, por exemplo, no nosso projeto, é que, indiscutivelmente, não dá para separar a leitura do mundo atual que a gente pode fazer, que inclui a clínica do suicídio, né? Não podemos dissociar de que vivemos numa sociedade hipermedicada. Né? Por isso que, você sabe, a Associação Mundial a Organização Mundial de Saúde, ela chama, né, o século XX do século da depressão. E eu não gosto disso. Hum. E, para mim, eu conhecendo como a gente conhece, os lobbies, os interesses que às vezes permeiam essas frases, né, na OMS, é bom sempre lembrar que para cada deprimido chorando tem um vendedor de antidepressivo sorrindo, e que o que a gente vai perceber é que talvez a gente esteja vivendo uma grande epidemia de mal-estar na civilização, não de depressão. Uhum. O que mais existe com as mídias sociais é a frustração.
Nós não vamos ter o, sei lá, o carro de fulano de tal, não vamos estar na viagem maravilhosa de não sei quem, porque todo mundo só bota, né, o melhor de si, né? É o império, aquilo que eu chamo no livro uma hora, é o império do ideal do do ideal eu. do eu. Ou seja, nós somos aquele ego correndo atrás do nosso próprio ideal, só que agora o ideal é uma tirania. A gente conhece isso nas anorexias, a gente sabe como isso funciona, né? Ou seja, que essa tirania dos ideais em curto-circuito com o outro, porque isso se passa apenas de uma maneira horizontal no máximo, entre os grupos de anoréticas, grupos de suicida, eles têm as redes, né? Que não Sim. querem saber dos profissionais mais, eles não estão nem aí, né? São grupos, como já me mostraram mais de jovens que querem se matar e que eles, entre eles, vão encontrando como se fosse uma autoajuda ali, né? Naquilo ali para se matar. Estudo mostra que não adianta ser adepto à nostalgia de que como era bom antigamente, que não tinha, não existe nada disso. Com o chat GPT vai ser outra coisa, mas aí que eu digo que o analista tem que ser aquele que está ali atento ao mundo em que estamos vivendo, né? E que, Uhum. sobretudo com esses jovens, que é o que mais me preocupa, como reintroduzir aí algo de uma lógica de uma temporalidade. Uhum, isso, a lógica da temporalidade, essa questão que você falou entre o ser e o pensar também, que eu achei muito interessante, né? Quer dizer, tem uma certa paixão da ignorância aí nessa passagem ao ato também, né? É a questão da elaboração que exige o tempo, né? Elaborar consome tempo, digamos assim, né? Precisa de tempo para elaborar, né? Uhum. Então, se você E passa elaborar, muito rápido do ver para o concluir, né? você sabe que você está. Isso é Lacan puro, ou seja, a gente decompõe a temporalidade com Lacan em instante de ver, tempo para compreender e momento de concluir. Perceba Uhum, que o instante de ver e o momento de concluir são os nossos, só depende da gente. Mas o uhum, tempo para compreender é o tempo do outro, é aquele tempo que eu incluo o outro no meu pensamento. Né? Olha, não, a vida está assim, mas tem alguém que me disse que ela é legal, hum, de repente, olha, meu analista está falando. Tem um trabalho que eu cito sempre, de que monitoraram os smartphones de uma população jovem, feito nos Estados Unidos, e que mostrou que o tempo médio de permanência na mesma imagem nos WhatsApps, lá nos smartphones, é 20 segundos. Então, 20 segundos é o tempo do outro. Ou seja, houve uma uhum, evacuação do outro e o sujeito vai se tornando por instante de ver para momento de concluir. uhum, Então, uhum, o que o exato. psicanalista faz é uma tentativa de dilatação do tempo para compreender, que não Uhum. existe. E às vezes dá certo. É, são manejos que, como você mesmo disse, voltando ao começo, a gente já está aqui quase terminando, o tempo voou, por falar em tempo. Quando o papo tá bom, é assim mesmo. Mas é interessante, né? Porque, voltando ao que você falou no começo, né? Quer dizer, é uma questão que tem a ver com um posicionamento ético, no fundo, né? A dimensão, quer dizer, o suicídio é algo que remete, no fundo, a um dilema ético, né? Então não tem como, ninguém aqui está negando, né, que tem a questão das estruturas, que tem a questão dos diagnósticos, que tem Tem tudo. funcionamentos, né, que são, vamos dizer assim, tornam mais as pessoas mais frágeis, né, para enfrentar as questões da vida, né? E, e por isso mesmo que é preciso cuidar, né, desse aspecto, vamos dizer assim, né, que entrelaça a saúde mental com a saúde pública, mas, ao mesmo tempo, assim, não é possível reduzir, né, a toda essa complexidade ética, né, da questão, simplesmente uma questão de diagnóstico, né? Eu acho que o seu livro ele tem esse grande mérito, né? E aliás, assim, se a gente pudesse, eu queria pedir umas palavrinhas assim sobre um ponto. A gente já está acabando, mas um minutinho Aham. que você diz que você coloca uma questão, na verdade, assim, que quem
quem está sendo morto, né? Quem Assim, matamos quando matamos a o nós que mesmos? matamos quando quem matamos quando matamos a nós mesmos, né? Uhum. Será que é a mesma pessoa que está sendo suicidada, né? É É, muito que interessante isso, não. né? Eu vou Então. demonstrar um pouco que não. O capítulo 2 que eu vou tratar ali do corpo, né, eu faço aquela decomposição especular, né, entre o corpo do espelho, que é o nosso eu, e muitas vezes tentamos matar o nosso ego, não a nossa existência. Né? E para Uhum, concluir, exatamente em função disso, tem uma pequena passagem do livro, mas que resume um pouco como eu vejo o psicanalista poder uhum, fazer alguma coisa. É o seguinte: todo mundo conhece, talvez seja a poesia mais recitada no Brasil, uhum, de Carlos Drummond de Andrade. No meio do caminho havia uma pedra. Havia uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho havia uma pedra no meio do caminho. Quem não conhece? Mas nem sempre as pessoas sabem que pouco antes de escrever, né, esse poema, essa poesia, Carlos Drummond tinha perdido um filho. E ele estava em pleno processo de luto. E que, no fundo, pedra é anagrama de perda. No meio do uhum, caminho havia uma perda no meio do caminho, no meio do caminho havia uma perda, uhum, havia uma perda no meio do caminho. E eu acho que a função do psicanalista é fazer um pouco o trabalho que Drummond faz nessa poesia, que é de transformar a perda em poesia, uhum, a perda em pedra, uma pedra mais uhum, inerte daquilo, né, que foi aquele sentimento uhum, de perda. uhum, Então, o nosso trabalho é um pouco fazer essa passagem que fez Drummond, que de alguma maneira, uhum, a única maneira possível para ele expressar a perda, talvez, daquela criança, foi escrevendo esse poema. uhum. Muito bom, Marcelo. Bem, eu acho que é isso. Muito obrigada, é, por, por ter trazido aqui um pouquinho das reflexões. Claro que nada substitui a leitura do livro, que realmente é incrível, mas acho que também tem uma abertura, né, e desdobramentos possíveis das questões que você coloca. Obrigada por ter estado aqui. A casa é sua. Em outros momentos, outras oportunidades, nos próximos livros, eu te chamo de novo e te agradeço demais. Foi muito bom, viu? Boa Obrigadíssimo. noite para Boa todos. noite para todos aí, então. Boa noite e até a próxima. Até a próxima.